Quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no Salmo 76. Salmo 76. E eu gostaria de sugerir que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante a exposição desta manhã, visto que não lerei o texto bíblico de uma única vez, mas faremos uma leitura gradativa durante a manhã de hoje. Salmo 76. Os pais perguntaram a uma criança, uma menina: quão grande é Deus? E ela abriu os seus braços, esticou as mãos, os braços, o mais que pôde, abriu o máximo possível e disse: Deus é desse tamanho. Ela procurou expressar, na sua linguagem, na sua expressão, o quão grande é o Senhor. E como o mundo imagina Deus? Se você perguntar ao seu vizinho, ao homem e mulher desta época, como é Deus? De que tamanho é Deus? Você verá que as respostas transitam. Ora, por Deus ser alguma coisa meio que relevante, uma ideia útil, um valor útil. Ou alguém distante, alguém muito longe, alguém não tangível, não imanente, não presente, ou um velhinho ultrapassado, uma espécie de Papai Noel indolente, emocional, emotivo. Isso é Deus para alguns. O mundo tem os seus ídolos. O que é o ídolo, se não um desvio da adoração? Uma projeção humana. Aquele desejo de adorar é desviado, é desencaminhado para alguma coisa criada, para algo pode ser um pouco mais sofisticado, uma ideia, um valor, um símbolo, uma figura, um ser humano notável, até as coisas mais absurdas, um pedaço de madeira, de metal, forças da natureza, são os ídolos. Os seres humanos estão adorando seus ídolos. Mas a grande pergunta que nos cabe nesta manhã a responder é a seguinte: como o povo de Deus contempla a Deus? Como o povo da aliança, a quem Deus tem se revelado, a quem Deus tem se manifestado, celebra a Deus, contempla a Deus? Este salmo trata sobre isto. Nós temos visto nos quartos domingos do mês, os salmos estão divididos em 5 grandes livros, 5 grandes tomos. E nós temos considerado aqui, ao quarto domingo do mês, o terceiro volume dos salmos, que são os salmos de 73 a 89, que guardam uma correspondência com o livro mosaico, o terceiro livro, que é o livro de Levítico. Apenas 2 salmos aqui são de Davi. Os salmos, na verdade, aqui, no terceiro volume, são salmos dos levitas. Os levitas eram funcionários da tribo de Levi, funcionários do culto, sendo o principal deles aqui Asaf. A maior parte dos salmos deste livro 3 é de composição de Asaf, inclusive este que passamos a ler. E ele abre esse terceiro livro com uma grande crise. É o mal. O mal. Ele se contempla com a realidade do mal aqui neste mundo. E no Salmo 73, ele defrontou-se com a seguinte pergunta: como lidar com a prevalência e a prosperidade dos maus? No Salmo 74, com uma outra pergunta: e quando exatamente as coisas de Deus parecem que foram esquecidas pelo próprio Deus? No Salmo 74, entretanto, ele dirá:
Deus é juiz. O levita dá graças e exalta a Deus, pois está seguro de que Jeová Yahvé fará toda a justiça. Mas agora chegamos ao Salmo 76, e este é um salmo que enfatiza mais o Deus de Sião do que a própria Sião. O israelita tinha muitas coisas para louvar a Deus por Jerusalém, pelo seu povo, por Israel. O levita tinha muitas coisas para louvar a Deus pelo templo, pela preciosidade de adorar a Deus no templo. Mas aqui não. Aqui ele lembra mais o Deus de Sião do que a própria Sião. E há 4 estrofes nessa poesia hebraica. Na primeira estrofe, dos versos de 1 a 3, ele dirá que Deus é conhecido no meio do seu povo. Vejam aí os versos de 1 a 3. Conhecido é Deus. Aliás, o título diz assim: ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, salmo de Asaf ou de cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande, o seu nome é Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada, a batalha. Conhecido é Deus. Em Salém está o seu nome. Salém é o nome mais antigo de Jerusalém. É o nome do lugar de onde veio Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho quando encontrou-se com Abraão. E ele diz aqui: em Salém está o seu tabernáculo. Em Sião. Sião é um monte. O monte onde Davi edificou o templo, comprou para edificar o templo ao Senhor, e tendo reunido o material, ali Salomão edificou o templo. Ele é conhecido em Israel, é grande, o seu tabernáculo está em Salém, em Sião a sua morada, e ele despedaçou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. O Deus de Israel é um Deus que constrói, é um Deus também que despedaça, é um Deus poderoso. Ele despedaça os relâmpagos do arco, o escudo, a espada, a batalha. Ele é um Deus guerreiro. Ele é um Deus que sabe as cruezas da batalha. Ele é um Deus que sabe o vigor, a imponência do inimigo. Ele é um Deus poderoso nas batalhas. A segunda estrofe dirá exatamente isto. Ele avança para esta ideia. Deus é majestoso na batalha, os versos 4 a 6. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. O Senhor é glorioso na batalha, ele diz aqui. E diz que despojados foram os de ânimo forte. Desprezados foram aqueles que pareciam imbatíveis, invencíveis. O Senhor triunfou sobre eles. E ainda mais, ele diz no verso 6, ante a tua repreensão, paralisaram carros e cavalos. Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Para o salmista, para o povo de Deus, Deus tem um controle sobre todas as forças. Há coisas imponentes, há coisas fortes neste mundo, como as forças dos furacões, que saem lambendo, saem demovendo toda a resistência, os furacões, os terremotos
que abalam os fundamentos da terra, que movem as placas tectônicas, que deixam os homens atônitos, os maremotos, que tragam as grandes naus, as grandes embarcações, as tsunamis, que vêm como forças lambendo as superfícies, tragando pessoas, varrendo lugares, trazendo desastres, calamidades, vulcões que brotam e cospem as suas brasas vivas, que isolam as ilhas, que tiram as pessoas dos lugares, que traz medo, que traz espanto, que colocam as pessoas em fuga. Tudo isto, até as enchentes devastadoras, Deus é maior do que isto. Ante a tua repreensão, paralisam carros e cavalos. E ele vai para a terceira estrofe, versos de 7 a 10. Deus também é tremendo no juízo. Deus não é indolente, Deus não é negligente, Deus não é complacente com o mal, Deus não está de olhos vendados, Deus não abdicará da justiça, não deixará de lado a repreensão. O Senhor virá e fará toda a justiça. O Senhor é tremendo no juízo. Diz os versos de 7 a 10. Tu sim, tu és terrível, se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. O Senhor é terrível no juízo, Ele é Deus julgador, Ele é Deus que traz a sua devida punição, Ele é Deus que visita o pecado, Ele é Deus que não se deixa escarnecer. A terra tremeu e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e para salvar todos os humildes, todos os pobres, todos os vulneráveis, todos os desvalidos, todos os despossuídos da terra. Sim, até a ira humana há de louvar-te. Até a ira daquele que se opõe contra o Senhor, e até a ira daquele que clama, chamando ao Senhor para que faça justiça, há de louvar-te, há de glorificar-te. A ira do homem não vai prevalecer ao final. É o Senhor quem terá a última chancela, a última palavra. Há poderosos na terra? Certamente há. Há poderosos, mas a ira de Deus traz paz, porque se dirige contra os perversos e injustos, os quais afligem o pobre e vulnerável. Ele diz aí no verso 10, pois a ira humana há de louvar-te, do resíduo das iras te cinge, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. E o salmista termina com a quarta estrofe ao dizer que esse poder e essa majestade de Deus devem ser louvados, pois Ele é temível. Diz aí os versos 11 e 12, fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus, tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aquele que deve ser temido. Israel teme ao Senhor. Israel sabe que Deus é poderoso na batalha. Israel sabe o poder de Deus. Israel sabe os resfolar das narinas do Senhor. Israel sabe que Deus é fogo consumidor. Israel sabe que Deus tem olhar puro. Israel sabe que Deus não pode ser condescendente com o mal. Israel sabe que Deus triunfa sobre todos. Israel sabe que Deus é todo-poderoso, é valente, é homem de guerra.
Jeová é o seu nome. É assim que o levita o louva. Há poderosos na terra? Certamente há. Mas fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam àquele que deve ser temido, pois ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. E, meus amados irmãos e irmãs, o Novo Testamento nos informa que este Deus celebrado neste salmo, este Deus cantado por este coração levita, este Deus encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo. A saber, este Deus aqui louvado é o Deus que encarnou-se lá no ventre de Maria, deitou na manjedoura, fez-se menino, fez-se carpinteiro, fez-se homem. É esse Deus a quem aqui está sendo louvado, que encarnou-se no Novo Testamento. E como o mundo imagina a Cristo? Se perguntamos lá no início como o mundo imagina a Deus, nós nos perguntemos agora como o mundo imagina a Cristo. Na Baixa Idade Média, nas retratações mais antigas de Cristo que temos, como aqueles mosaicos lá na cidade italiana de Ravenna, por exemplo, ali você tem aqueles homens e mulheres retratando um Cristo pantocrático, um Cristo que pode tudo, um Cristo todo-poderoso, um Cristo que tem debaixo dos seus pés todas as coisas. Era um Cristo absoluto, Senhor, soberano, pantocráticos, ou seja, tem poder sobre tudo. Mas nós somos ibéricos. Somos de uma cultura lusitana. Então, nós temos culturalmente algo muito forte, que é a retratação de Cristo da Contra-Reforma, que é mais ou menos aquele Cristo da Renascença, especialmente da arte contra-reformada, que é o Barroco, que chegou no Brasil. Os europeus, então, começaram a tratar o Cristo naquele momento sofrido, naquele momento tenro, naquele momento frágil. E, de fato, você tem um momento em que Cristo sofreu, que Cristo desceu ao abismo, que o sofrimento abateu-se pesadamente sobre ele, mas é interessante que a imagem barroca congela-se nesse momento. Uma imagem congelada é a que fica para nós. A grande procissão da Contra-Reforma é a do Cristo morto. Uma imagem congelada de um Cristo sofrido, derrotado, abatido. Isto fica para nós, assim, congelado. E nos esquecemos de algumas coisas. Nos esquecemos que esse menino, aos 12 anos, com uma resolução assim impressionante, ele vem à colina de Sião, ele vai lá onde estão reunindo os doutores, e ele interpela e conversa com aqueles doutores da lei, impressionando a todos. Ele é alguém de uma resolução, de uma clareza, de uma sabedoria, assim, impressionável. Ele é alguém que vai ao templo e vê ali o consórcio dos sacerdotes com aqueles que faziam os câmbios, que vendiam os animais para o sacrifício, fazendo todo tipo de negociatas na casa do Senhor. E ele diz: a casa do meu pai é casa de oração, e vós a tendes transformado em covil de assaltantes, ladrões, salteadores. E ele então apanha o chicote e ele parte para cima daqueles homens, ele derruba as mesas, ele tira dali os animais, ele remove as mesas dos cambistas. Ele é alguém desta natureza. Ele é alguém que é valente.
Ele é o Cristo guerreiro. Ele é retratado lá no livro de Apocalipse como aquele que vem montado no cavalo branco. Ele é retratado como aquele Cristo glorioso que tem uma espada que sai da sua boca, que tem 7 olhos, que tem pés como latão. Ele é um Cristo poderoso. Ele é guerreiro. O Deus Todo-Poderoso, louvado pelos levitas, majestoso, encarnou-se em Cristo e nós devemos louvá-lo. Aí você vai perguntar-se, mas, pastor, não seria porque o cristianismo coloca a cruz no centro? E a cruz de Cristo é, de fato, uma coisa dolorosa, uma coisa triste, uma coisa amaldiçoada, o sangue, o sofrimento, a dor, de fato, tudo isso é verdade, a cruz está no centro, mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Seria Cristo na cruz uma vítima? Seria o Cristo da cruz um mártir? Alguém que foi assim vitimado pelas arapucas dos homens, pelas artimanhas, e então levado à cruz, como se ele não pudesse evitar isto? Esse seria alguém assim que, mais ou menos parecido com os grandes mártires, como nós temos no Brasil os nossos, que foi vitimado por uma conspiração pura e simples, coitado dele, foi levado à cruz. É esta a mensagem que nós temos no Novo Testamento. Qual o significado da cruz? O significado da cruz é derrota. O significado da cruz é perda para Cristo. Significa que na cruz Cristo exerceu uma batalha perdida. É isto. Nós sabemos que Cristo foi à cruz. Ele encaminhou-se para a cruz. Ele veio a este mundo para isto. Ele dirigiu-se à cruz. Ainda lá no norte, em Cesareia de Filipe, quando ele já mostrou ali no semblante, demonstrou no semblante a firme resolução de quem ia, de como quem ia para Jerusalém. E ainda mais, ele, esse trajeto, tão bem descrito pelo Evangelho de Lucas, ele já vai advertindo aos seus apóstolos o que vai acontecer em Jerusalém. Ele já antecipa, lá em Jerusalém, o Filho do Homem será entregue às autoridades, será insultado, será julgado, escarnecerão dele, e vós todos, ele será levado à cruz, crucificado, e ao 3º dia ressuscitará, e ainda mais diz, vocês vão se escandalizar de mim. Vai avisando. A minha vida, ninguém a tira de mim, doa de mim mesmo. O que é a cruz? Não é a cruz o grande trabalho de vitória de Cristo. Não é na cruz que exatamente esta aparência de fraqueza se exalta em toda a sua glória, em todo o seu triunfo, em toda a sua majestade. Não é exatamente a cruz a afirmação de um Cristo, de um Deus capaz de sustentar na fraqueza os nossos pecados, levá-la ao fim completamente e dizer: está consumado. Tetelestai, está consumado. A grande obra de Cristo na cruz é uma obra de vitória. O mundo tem seus heróis. Os gregos e romanos tinham Héracles ou Hércules. Ele realizou 12 trabalhos. Os 12 trabalhos de Héracles.
Ele foi um dos maiores heróis gregos. E todos os 12 trabalhos que ele realizou seguiam mais ou menos o mesmo modelo. Trabalhos que lhe foram impostos como penitência por haver ele assassinado a sua esposa. E ao final desse trabalho, ele então se tornaria imortal e ele trabalharia para o homem que ele mais odiava. Ele estrangulou aquele maior leão do mundo, após lutar com o leão. Ele matou aquela hidra, filha monstruosa das criaturas grotescas. Ele alcançou correndo uma corça, um animal lendário com chifres de ouro, pés de bronze. A corça corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava. Ele venceu as Amazonas, tirou-lhes a rainha, apossou-se do cinturão mágico que a rainha Amazona vestia. Ele matou um gigante, monstro de 3 corpos, 6 braços, 6 asas. Ele matou um dragão de 100 cabeças que o guardava um jardim. Ele foi buscar um cão no Hades, no mundo dos mortos, e 12 trabalhos ele realizou. E o que há de comum nos trabalhos de Hércules é que ele sempre vence a morte. Mas isso é pura mitologia. Os seres humanos inventam mitos. Nós temos ficções. Hércules nunca existiu. Nem os seres humanos que ele venceu. O que existe na realidade é a morte, o mal, a maldade. O ideal de herói grego é apenas uma idealização das mentes humanas, porque nós criamos os nossos heróis. Não sei se você sabe, mas não existe o super-homem. Preciso falar com um pouco de cuidado isso, porque essa é uma geração altamente crente no mundo virtual. Não sei se você sabe, mas não existe o Batman, não existe. Eu gosto, mas não existe. Não existe. São idealizações. Cristo, sim, irmãos, é real. Ele veio a este mundo. E ele realizou o maior dos trabalhos. Ele, sim, realizou o maior de todos os trabalhos. Subvertendo as categorias, as aparências, os caminhos, os valores deste mundo. Ele veio e triunfou absolutamente na cruz. Cristo foi inteiramente vencedor. E você deve louvá-lo por isto, porque Ele é Cristo Todo-Poderoso. Houve um cantor brasileiro que se tornou muito evangélico, que se tornou muito popular. E em uma canção dele, ele resistia, assim, a vencer-se naquela imagem congelada daquele Cristo vencido, daquele Cristo que ficou ali apenas na amargura e na dor. Ele diz assim, a certa estrofe: ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Ele diz assim, vai lá, Valdir, me ajude. Ele diz assim, você me acompanha. Eu falo essas coisas com o Valdir porque ele é bom músico, ele não vai ter problema. Diz assim, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre,
pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Nosso Jesus é vitorioso, irmãos, e nós podemos louvá-lo. Esse Deus que o salmista louvou, encarnou-se em Cristo. Não se esqueça disso. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a nos deleitarmos nesse Cristo vitorioso, nesse Cristo poderoso, nesse Cristo que venceu na cruz. Ajuda-nos a nos fixarmos nele como o nosso Senhor e tudo, porque muitas vezes estamos com os nossos corações apegados aos nossos ídolos, às nossas invenções, às nossas ficções, que levam os nossos corações para longe de Cristo. Eleva-nos para perto dele. É o que te pedimos, em nome dele.